programa de hoje da Advocacia e Segurança Pública, nós vamos entrevistar o deputado federal Coronel Telhada. Coronel Telhada trabalhou na Polícia Militar de 1983 até 2011. Foi comandante da Rota de 2009 a 2011. Eu tive a honra de tê-lo como consultor na Comissão de Segurança Pública da OAB de 2013 a 2018 e agora na Comissão de Segurança Pública da OAB Santana de 2023 a 2024. O deputado foi vereador 2013 e 2015, foi deputado estadual 2015 a 2023 e é deputado federal de 2023 até o término da legislatura. Obrigado, coronel, por ter aceitado participar do nosso programa. Obrigado, Arlisson. Prazer é meu. Obrigado pela presença de vocês aqui. Só fazendo uma correção, eu ingressei na Polícia Militar em 79, 83 foi o ano que eu me formei. Se formou. Me ingressei em 1979, me aposentei em 79 no Barro 2011. Branco. E antes de a gente conversar, eu queria parabenizar você, a sua equipe, pela sua atitude em prol da defesa da segurança pública que eu tenho acompanhado lá. Eu sou testemunha disso ao longo dos anos, o trabalho que você tem feito, um belo trabalho, trabalhamos juntos. E você, sem dúvida, é um defensor da causa. E quem defende a segurança pública defende a população. Então, parabéns. Obrigado. E continue firme nessa missão, que é uma missão ingrata, né? Faz parte, né? A gente gosta de defender o que é certo. Certo, né? isso eu também sou Quem assim. gosta de defender o que é errado não é problema meu. Exatamente. Né? As autoridades que tomem providência com relação a isso. Exatamente, penso do mesmo jeito. Coronel, conta pra gente uma ocorrência relevante durante a sua carreira de polícia militar que o senhor sempre lembra. Arles, Polícia Militar foram 33 anos da minha vida, né? Política, eu já estou na política há mais 13 anos, então são 46 anos de serviço público, né? Então, ao longo desses 33 anos de serviço na Polícia Militar, eu tive centenas, milhares de ocorrências. Mas é que nem aquela situação, aquela velha frase, né? O primeiro tiroteio ninguém esquece, né? Se alguém lembra desse comercial antigo, vai fazer uma referência aí. E realmente, entre as inúmeras ocorrências, o meu primeiro tiroteio me marcou muito, porque eu era segundo tenente novinho ainda, recém-promovido no Barro Branco. Foi no dia 25 de novembro de 1985, eu era segundo tenente no 4º Batalhão, região da Lapa. Naquela época, lá, o 4º Batalhão fazia Lapa, Pirituba, Perus e Pacaembu. Hoje é só Lapa, e Pacaembu. Pirituba e Perus já é do 49. E naquela madrugada eu tinha trabalhado a noite toda. Quando era 5 horas da manhã, nós paramos para tomar um café ali na Carlos Vicari, ali perto do shopping Bourbon, hoje o shopping Bourbon, na época era o Super Bom, né, no mercado. E nós paramos às 5 horas da manhã para tomar um café, quando eu veio pelo rádio da viatura uma ocorrência de roubo em andamento, ali num depósito da Brahma, que ficava na então rua Turiaçu, número 2077. Hoje a rua Turiaçu, naquele pedaço, chama Palestra Itália. Até o nome da rua mudou. Mas o galpão ainda está lá, vai ser derrubado agora por causa do metrô, ainda está lá em pé, mas vai ser derrubado. E naquele momento nós nos deslocamos para o local, chegamos lá em silêncio, nós sabemos que os indivíduos estavam dentro do depósito, e quando nós chegamos, nós entramos na contramão, tudo apagado, 5 horas da manhã estava escuro ainda, nós já vimos um Del Rey, carro do ano, um Del Rey parado, as 4 portas abertas, um cara na porta com uma arma. Quando ele viu a viatura, em vez de ele correr para avisar os colegas, ele saiu correndo e abandonou todo mundo. Deixou o carro aberto e os vagabundos lá dentro fazendo roubo. Enfim, nós cercamos o local, pedimos apoio, que só nossa viatura, nós estávamos em 4 homens, só nossa não seria suficiente. E eu lembro como se fosse hoje, a hora que nós chegamos assim, fomos até a porta aberta, eu olhei dentro da porta, eu vi aquele movimento de gente, os funcionários haviam acabado de abrir o estabelecimento e tinha 4 vagabundos armados, naquela época com escopeta, calibre 28, calibre 12, que era uma das armas mais potentes que tinham. Sim. Nós não tínhamos pistola praticamente no crime, ainda não tínhamos fuzis. Então as armas potentes que eram a calibre 12, era uma Puma 38, era um Magnum, um revólver mais potente assim. E naquele momento eu falei, caramba, o jovem não tinha muita experiência, falei, o que eu vou fazer aqui? A minha sorte é que eu tinha um cabo muito experiente na equipe, o cabo José Cláudio dos Santos, hoje já falecido, Claudião. E o Claudião praticamente foi meu braço direito e meu braço esquerdo naquela ocorrência, porque ele praticamente me orientou na ocorrência. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque naquela época o Barro Branco, a escola de oficiais, ela formava o oficial muito na parte técnica, na parte legislativa, mas na parte operacional nós éramos muito fracos. Então nós íamos aprender realmente como estávamos na rua. E eu tive a oportunidade de trabalhar com bons praças, como o Cabo Cláudio, o Sargento Paiva lá em Guaratinguetá, em Lorena, que eu aprendi com ele,
ótimos oficiais que eu aprendi a trabalhar na rua também, tenentes, capitães. Então aí você vai estar adquirindo experiência aí, né? E naquele dia nós cercamos o local, foi um movimento, uma gritaria terrível, nós usávamos bomba de gás lacrimogêneo, hoje nem se usa mais isso, né? Mas na época nós levávamos bombas de gás lacrimogêneo na viatura. Isso foi um diferencial na ocorrência, porque se nós invadíssemos o local, com certeza nós seríamos alvejados, e ninguém usava colete, porque não existia colete. Poderíamos alvejar uma das vítimas, que depois nós soubemos que tinha 11 reféns na ocorrência, que são funcionários, entre o proprietário, os reféns e os funcionários, dava 11 reféns. Então nós não tínhamos como entrar. O que nós fizemos? Acionamos as bombas, jogamos bomba para dentro, lacrimogêneo, bomba fumígena, o gazão subiu, e quem sabe o que é um gás lacrimogênio, quem não está acostumado então apavora, o vagabundado apavorou, e ficamos só naquela entradinha. Então saiu primeiro, era o... Para, não sabe se é bandido. Não, pelo amor de Deus, sou funcionário. Já aprendemos, então fica aqui com a gente. Mostrem quem é refém, quem não é. Refém, até que no final saiu um boneco, saiu meio tonto com a arma na mão, já não precisou nem falar que era bandido, né? Do jeito que ele saiu na arma na mão, já tomou, já voltou para dentro do baleado, e aí nós entramos. Porque aí nós já vimos que tínhamos muitos reféns com a gente, já entramos, e foi um baita tiroteio naquele local, rapaz. Eu sei do seguinte, eram 4 criminosos. Dos 4, 2 morreram baleados e 2 foram presos. Na época, um dos criminosos mais velhos tinha 48 anos já, era egresso da casa de detenção, carandiru, aquelas loucuras, bandido bom, bandido antigo. Eu tinha 22 anos e o bandido já tinha 48. Era mais velho que o meu pai na época. Então, era um bandido experiente. Eu lembro que aquela ocorrência nós chegamos 5 horas da manhã, fomos apresentar a ocorrência, já era quase 10 horas da manhã, lá no 23DP, que não deu ainda, lá na Itapicuru 80. Saímos da ocorrência, era quase 11 horas da noite. Eu já tinha dobrado a noite toda trabalhando, quando eu ia sair, peguei a ocorrência, fiquei mais um dia, e no outro dia nós entramos trabalhar normal, porque não tinha folga para ninguém. Hoje o pessoal tudo mimizento, todo mundo reclama, mas na nossa época, velho, não tinha folga não. Enfim, foi uma baita ocorrência, um resultado positivo, 2 vagabundos mortos, 2 bandidos presos, 11 reféns ilesos. Saiu em todos os jornais na época, foi minha primeira ocorrência assim, de divulgação como tenente, né? Tenente de tático móvel, era patrulhamento tático móvel. Então essa ocorrência me marcou bastante. Praticamente eu já tinha outras ocorrências, mas não de tiroteio, tinha várias ocorrências de prisão de bandidos, tanto que essa ocorrência me deu a mais alta laura de mérito pessoal em 1º grau da polícia. Eu ganhei minha laura de mérito pessoal nessa ocorrência em 1985. Nós estamos em 2025, puta merda, faz o quê? 40 anos. 40 anos. É isso? É, 40 anos. 40 anos essa ocorrência. Nessa época você usava bigode? Ainda não. Não, Eu usei o bigode. Eu me lembro de foto sua no jornal, em ocorrência eu deixei o bigode, de bigode. Depois. Eu deixei bigode depois, quando eu já estava na rota, né? Já foi em 87, 88. E tirei o bigode quando eu fui baleado a primeira vez. Foi uma coisa que me marcou muito, né? Tem até a marca da bala até hoje, tá vendo? Essa aqui foi como tenente, esse tiro foi como capitão, então tem marcas de bala. A gente fala quando deu sangue para a polícia, muita gente acha que é sentido figurado. Mas eu dei bala no sentido, dei sangue no sentido verdadeiro da palavra, né? E eu tirei o bigode justamente quando fui baleado e tá até hoje assim. Você sabe que eu fui do juizado de menor 11 anos. Olha só. De 82 a Me 93, ajudava, vara de infratores. Uhum. E eu tenho várias ocorrências com o Conte Lopes em Guarulhos. O Conte trabalhava naquela região, né? O Conte era uma sumidade, né? Os mais jovens talvez não saibam quem foi o Conte Lopes. O Conte Lopes foi o maior policial militar dos anos 70. Verdade. Eu, quando menino ainda, ele foi para a rota em 74. Em 74, eu sou de 61, eu tinha 13 anos. Tinha 12, 13 anos. Eu já ouvia falar no Conte Lopes, como moleque. Depois que eu fui para o Barro Branco, Conte Lopes, Gilson Lopes, né? Mendonça, Mascarenhas, já tinha uns nomes que a gente ouvia falar, mas o Conte Lopes sempre foi unanimidade, né? Nós fazíamos muita diligência com a PM, com a Rota, né? Várias incursões em favela. O juizado nós fizemos. Cheguei a participar de alguns tiroteios, né? A PM que foi para cima e a gente ficava para trás, né? Porque a gente não era polícia. Né? Então aprendi muito com a PM, aprendi muito com o pessoal do Garra da Polícia Civil. Que bom. Né? Pisei barro. Né? Tem que ser. Entrar em Você só conhece segurança pública se você estiver... Não adianta, por mais que você estude, nenhuma crítica a quem não é operacional. Eu não desprezo ninguém. É importante você estudar a polícia, a metodologia, é ótimo, parabéns. Mas quando você está no front, quando você está no operacional, você tem uma visão totalmente diferente.
Então, para você falar em segurança pública realmente com propriedade, você tem que ser operacional, você tem que ter a parte operacional. Eu costumava falar muito lá na UAB o seguinte, você só sabe as dificuldades que você tem para algemar um preso se você algemar o preso. Com certeza. Porque é no cinema só que você vira pro ladrão e fala, você tá preso e ele oferece o braço para algemar. É só em filme mesmo. Isso só em filme, né? O cara vira um sabão, né? Uma enguia ensaboada, ninguém pega o cara. Eu participei uma vez de uma ocorrência, não me recordo agora onde, o ladrão mordeu o PM, quase arrancou a orelha do PM. Isso é normal. Isso é normal. Infelizmente ainda é assim. Mas faz parte. Junto, faz parte. Deputado, me faz um resumo do seu mandato de deputado estadual. Quais foram as dificuldades, os projetos que você conseguiu colocar, os que viraram lei? Na verdade, o que foi possível melhorar a segurança pública como deputado estadual? Arles, como deputado estadual, eu tive o prazer de trabalhar na Assembleia Legislativa durante 8 anos. Foram 2 mandatos. Rapaz, foram inúmeros projetos. Eu sei que eu acabei esses 8 anos com mais de 30 projetos, mais de 30 leis publicadas. Projetos de lei, então, não lembro nem, preciso pegar aqui a assessoria para mais, não lembro nem o número de projetos de lei, foram dezenas, centenas. Mas ao final dos mandatos eu tive mais de 30 leis aprovadas, em coautoria e autoria isolada. Por exemplo, eu tive um projeto muito importante na época, que foi o projeto do pancadão. Até então não havia uma lei que falasse de pancadão. E nós temos aqui a Lei 16.049, a lei estadual hoje, que é de autoria do Coronel Camilo e minha, querido amigo Coronel Camilo, que era deputado estadual comigo. Nós, em coautoria, fizemos esse projeto. Foi o primeiro projeto que se falou em pancadão e deu um instrumento para as polícias e para as prefeituras trabalharem contra o pancadão, porque até então não existia nada. Verdade. Você chegava no local, o que você ia fazer? Nada, você não podia prender ninguém, não tinha. Só tinha o negócio da lei do silêncio, do psil, que é um rolo que até hoje ninguém sabe direito como funciona aquilo. Tem que medir decibéis e tal, o cara quer daquela porcaria estourando o ouvido de todo mundo, não, mas faltam 25 milímetros do decibéis, quer dizer, é uma porcaria, não resolve. Até então não havia, então nós fizemos esse projeto de lei que virou lei, o 16.049. Nós temos várias leis de apoio à polícia militar. Por exemplo, eu tenho, junto com o delegado Olim, uma lei que nós fizemos atendimento jurídico total e gratuito para os policiais militares. Esse projeto sofreu uma DIN posteriormente, mas depois, na época, o governador, o Dória, pegou o nosso projeto e fez um projeto do Estado, e é uma lei estadual hoje. A polícia técnico-científica, a polícia penal também tem assistência total, jurídica e gratuita com um projeto meu, isolado meu, e o pessoal não dá atenção. Importante, mas não dá atenção a isso. E fora dos projetos, existe uma coisa que é a influência do deputado, que a gente chama de indicação. Você, quando tem uma proposta e você não pode fazer um projeto, por exemplo, muita gente, por que você não dá aumento para a polícia? Canso de ouvir isso. Oh, você como deputado não ajudou a polícia porque você não deu aumento para a polícia. O que as pessoas não sabem é que o deputado não pode fazer isso. Só quem pode propor e dar aumento é o executivo. Ou seja, no caso da prefeitura, o prefeito, o governo, o governador e a federação, o presidente. Nós, do legislativo, não podemos. Mas nós podemos fazer uma indicação, um documento que nós fazemos ao governador, propondo que seja feito isso. Nós temos a famosa DGEM, que é o policial trabalhar na hora de folga e ganhar. E nós tínhamos um problema muito sério dentro da Polícia Militar, que pouca gente sabe também. O que era? Bombeiro. O bombeiro não podia fazer DGEM. Quando o bombeiro queria trabalhar, porque infelizmente a Polícia Militar sempre ganhou mal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais sempre ganharam pouco. Infelizmente a realidade é essa do país. Por mais que o governador, os secretários, os prefeitos se esforcem para dar um aumento compatível para as polícias, ainda é pouco. O policial nosso, em comparação com muitas polícias, é muito mal pago. E essa DGEM que foi criada, é o policial trabalhar na hora de folga e receber um salário até digno, um valor bom, acho que está na faixa de R$600 o dia hoje, e ele trabalha fardado com viatura, com apoio do Copom, então é o chamado bico oficial, porque ele trabalha de folga, mas com todo o apoio e estrutura da polícia. E se cometer algum crime ou acontecer algum problema sério com ele, ele está amparado pela lei, o que é importante também para efeito de aposentadoria, efeito de licença, etc. Só que o bombeiro, Arles, o que você sabia disso? Que você não sabia disso. Tenho certeza que os colegas não sabiam disso. O bombeiro, quando ele ia fazer DGEM, ele tinha que pôr a farda de polícia, ir para a rua fazer policiamento.
Ele não podia fazer a DGEM como bombeiro. E nós precisando de quê? De bombeiro na rua, nós precisando de bombeiro no SAMU apoiando, nós não tínhamos o bombeiro. Não só isso, o pessoal da saúde. Isso eu tive a ideia porque uma vez eu fui no hospital militar, ali na Zona Norte, no Tucuruvi, e conversando com alguns enfermeiros, eles me falaram, coronel, a gente não pode fazer DGEM. Eu falei, como não? É só... Não, se a gente se inscrever é a mesma coisa. Eles tinham que pôr a farda de polícia, eles são enfermeiros. São policiais militares do quadro de enfermeiros. Eles tinham que pôr a farda de enfermeiro e para voluntários fazer ostensivo a pé. E precisando de enfermeiro. Eu falei, meu, não é possível isso. E fiz na época uma indicação, um documento para o governador propondo, o secretário inclusive era o Alexandre de Moraes, propondo para que se fizesse DGEM propriamente para o bombeiro, para os quadros de saúde da Polícia Militar e para a Defesa Civil, que a Defesa Civil também não podia. O secretário da época leu aquilo, gostou, fez uma documentação para o governador e o governador autorizou. Então, a DGEM... Mas ninguém ainda tem isso na época, eu nunca esqueço, na época o governador era o Alckmin, ele, na hora de assinar, ele falou que, inclusive, isso aqui é a proposta do Coronel Telhada, Alexandre de Moraes falou o Coronel Telhada, que trouxe a nós, ninguém deu atenção, porque a turma critica muito, mas quando para ver seu trabalho não vê. Então, são algumas coisas que nós fizemos. Outra coisa que eu sempre trabalhei aqui, em São Paulo nós temos a lei 17.201, se eu não me engano, que fala das linhas cortantes. Eu sou motociclista, então os colegas motociclistas aí sabem o perigo das linhas. A turma só fala em cerol, mas hoje o problema não é só o cerol. Nós temos a linha chilena, a linha indonésia, que são linhas altamente cortantes. Elas são feitas com material altamente cortante. E essas linhas têm matado gente na rua, decepado pessoas, decepado membros. Pessoas têm... Outro dia um rapaz na calçada, esperando para atravessar a rua, passou um caminhão, esse caminhão pegou a linha de pipa e saiu arrastando a linha. Bateu na perna do cara que estava na calçada, amputou a perna do cara. Nossa Senhora. Então é loucura esse negócio. O que morre de gente em acidente com linha de pipa é um absurdo. E as pessoas não se... E eu tenho uma lei municipal, 17.201, que proíbe o uso, fabricação, a venda, o consumo, o porte, etc, etc, das linhas cortantes. Foi a primeira lei no Brasil a se preocupar com esse assunto, tanto que outros estados hoje têm essa lei estadual também no mesmo sentido. Então você vê, foi coisa que começou com a gente aqui. Sem dizer que na participação legislativa, eu praticamente, durante os meus 8 anos de mandato, eu vinha todo dia para a Assembleia, todo dia eu fazia plenário, praticamente eu atendia as sessões plenárias durante os 8 anos, era eu e mais 2 deputados, sempre os mesmos, e nós tivemos um trabalho muito forte, muito intenso aqui como deputado estadual. Uma coisa que você perguntou, talvez, não sei se é isso que você se refira, como é que foi minha adaptação? Foi horrível. Porque o policial militar, o policial em geral, ele não é preparado para ser legislador, ele é preparado para ser policial. E na academia nós tínhamos aula de direito constitucional. Pelo amor de Deus, tem matéria mais chata que essa? Não. Rapaz do céu. E com todo respeito, o coronel que dava aula para a gente de direito constitucional era um senhor bem idoso, bem idoso, já falecido há muitos anos, mais de 30 anos. Ele na época era bem idoso. E ele falava baixinho, e a gente moleque, 18, 19 anos, tinha acabado de comer, feito educação física, corrida. Uma aula maçante, né? Um sono. Ele falava, e a gente dormia, acordava, eu não entendia nada. Que pena que eu não prestei atenção nas aulas. Agora, como legislador, eu vejo como era importante eu ter aprendido o que ele explicou. Então, eu senti muita dificuldade. Então, para vocês que estudam direito, são advogados, saibam da importância do direito constitucional. Eu tive aula na faculdade de Direito Constitucional com o desembargador Márcio Moraes. O Márcio Moraes foi presidente da TRF3 e foi o juiz federal que julgou o caso Herzog. Faz parte da história. Faz parte da história. Então, eu no começo tive muita dificuldade, Arles. Eu não sou formado em Direito, infelizmente, porque eu até comecei a fazer Direito na São Francisco, eu já ingressei já no 2º ano pela nossa carga horária do Barro Branco, mas eu tinha o Rafael Nenezinho, meu filho que é deputado hoje, tinha meses, tenente de rota, ganhando mal, aí você trabalhava o dia todo na rota, o ônibus pegava a gente 18 horas, ia correndo para Bragança, voltava 1h da manhã, no outro dia 6 horas da manhã na rota. Eu fiquei acho que 3, 4 meses, não aguentei, falei, não dá, não tô encoxando a minha mãe no tanque, entendeu? Não preciso dessa loucura aí. Falei, não, para. Aí eu me dediquei mais então a minha carreira eu me dediquei muito à polícia, eu não fiz curso. Eu sou um dos oficiais que a gente chama de mangaliza. A minha salário de aposentadoria é o menor que tem, porque eu só não tenho uma vantagem, nada. Enquanto o pessoal estava fazendo curso, trabalhando em secretarias, trabalhando em assessoria, eu estava trocando tiro com ladrão. Foi o que eu escolhi. Eu pago o preço hoje.
Na aposentadoria eu pago o preço. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha preparo técnico nenhum para ser deputado. Mesma coisa de vereador. A minha sorte é que quando eu cheguei como deputado, eu já tinha sido vereador. Então, eu tinha uma experiência legislativa já. Então, eu consegui caminhar, depois de 2, 3 meses, eu já estava nadando de braçada aqui. Mas no começo foi difícil. Não é fácil. Não é fácil. Telhada, e as dificuldades em Brasília? Saindo daqui e indo para Brasília. Arles, Brasília é um mundo à parte. Brasília é uma coisa que você pode ter a maior experiência legislativa. Chega em Brasília é tudo diferente. O regimento interno é diferente. As posturas dos deputados são diferentes. O trabalho é diferente. Quantidade? O esqueleto legislativo é a mesma coisa. Esqueleto legislativo, de gabinete, praticamente você já tem aquela facilidade por ter sido deputado. Mas muda muito. Para você fazer um projeto avançar, lá as comissões são muito valorizadas. Aqui não é tanto, aqui na Assembleia Legislativa, mas em Brasília é muito valorizado a comissão, onde os projetos são realmente discutidos, é uma briga para você fazer passar um projeto. Só que lá em Brasília tem os deputados classe A e classe B. Os mais antigos, aqueles que estão, é classe A, o resto é classe B. Então a gente chega lá é classe F, entendeu? Até você conseguir alguma coisa, chegar, então é muito difícil você começar a andar. Mas depois que você começa a andar, o pessoal começa a te conhecer, começa a te respeitar pela sua postura e tal. Só que em Brasília hoje, principalmente devido a essa dicotomia de esquerda-direita, tá muito difícil fazer política. Por quê? Porque tanto direita quanto esquerda tem muita gente radical. Quando você é radical, você não ouve as propostas adequadamente. Você tem uma ideia fixa na cabeça e só aquilo que vale para você. E não é assim. Você tem que ouvir as pessoas. Política é a arte do convencimento. Você, para ser político, você tem que convencer a outra pessoa que o seu argumento é o certo, que a sua proposta é a certa. Não adianta chegar, eu quero e acabou. Isso na polícia funciona. Aqui não. Aqui não, você pode gritar, tal, que não, você tem que conversar, argumentar, sentar, tomar... mas eu não gosto do deputado X. Você vai ter que sentar e conversar com o deputado X. Porque ele vai votar no seu projeto, favor ou contra. Vai obstruir nas comissões. Então você tem, meu irmão, preciso da sua ajuda, esse projeto é importante. Por causa disso, tem que mostrar pro cara. Pô, realmente é importante. Eu não gosto de você, mas eu vou te ajudar. Papo reto, assim, né? Tem essa vantagem. Eu me lembro de uma passagem, um coronel da Polícia Militar, depois que aposentou, virou subprefeito. Eu fui visitar ele na subprefeitura, cheguei lá, ele estava muito bravo, muito nervoso, e eu falei para ele, o que está acontecendo, coronel? Ele falou, os fiscais aqui não trabalham, a gente quer que eles façam as coisas, eles fazem no tempo deles, eu mando eles fazer, eles não atendem. Ele falou, pena que aqui não dá para mandar prender. Eu falei para ele, coronel, o senhor não está mais na PM. Não tá. Aqui é diferente. E política é mais difícil ainda. É mais difícil, né? Mas o que acontece? Brasília é muito legal trabalhar, porque o assunto, principalmente hoje no Brasil, a política, a verdadeira política, com respeito a todas as demais, ela tem dois estágios importantíssimos. O municipal, que é onde o cidadão vive no município. Ele não vive no estado ou na federação, ele vive no município. O que interessa para ele é o município. Sim. Não interessa que lá no Nordeste, na cidade de Quixarão, Morbim, está com problema. Ele quer saber aqui a sua cidadezinha como é que está sendo resolvido. Concorda? Verdade. Então, município. Importante município. E outro campo político importantíssimo é o federal, que é onde realmente as leis que pesam são feitas nível federal, que eu acho complicado. Então, praticamente, a política estadual, ela não tem o devido valor que deveria ter, ela fica meio de lado, meio de escanteio. E a população se ligou nisso, tanto que em Brasília, qualquer projeto, qualquer fala sua tem uma repercussão muito grande. E te dá condições de você também desenvolver trabalhos importantíssimos. Eu não sei se você vai fazer essa pergunta depois para mim, mas eu em Brasília, eu acabei trabalhando em projetos importantíssimos. É que lá a morosidade é muito grande, mas eu tenho já alguns projetos aprovados, o que é difícil. Praticamente são 2 anos de deputado federal, ter projeto aprovado é difícil. Eu já tenho 2 projetos aprovados, tenho outros projetos em andamento como relator, porque lá o relator é outra da diferença de Brasília. Aqui, quando você faz um projeto, o autor do projeto é realmente o detentor da camisa. Ele que fala, ele que fez, eu fiz assim, assado. E em Brasília não. Quem detém a camisa, quem fala do projeto é o relator. O autor é meio esquecido. O nome dele até fica como autor do projeto. Mas quem manda no projeto, quem faz o negócio acontecer, é o relator. Como eu te falei da lei 17.201 em Brasília, nós temos também um projeto
que nível nacional, lógico, para a proibição das linhas cortantes. E quando eu apresentei esse projeto, eu fui relator desse projeto, quando eu apresentei em Brasília, foi unânime a aprovação, unânime. Inclusive a esquerda, o PSOL, o PT, todos votaram em meu favor. Então eu falei, pô, os caras vai... Não, eu aumentei penas, fiz a alteração no Código Penal, no Código da Criança e do Adolescente. Pena que eu não tenho aqui o projeto em mão, senão eu até te passo depois via WhatsApp, se você quiser. Fizemos alterações importantíssimas, criminalizando, porque enquanto o projeto era estadual, não podia criminalizar, Sim. certo? Mas como federal, criminalizando o uso e porte de venda de linhas cortantes. É uma arma. Sim. A arma não é só uma pistola, um fuzil, uma faca. A linha é uma arma. Ela está sendo usada como arma quando ela é usada como pipa, como esticada. Não. Na guerra, os caras passavam cabo de aço. Aqui você tem uma linha que tem uma invasão. Então é importantíssimo isso. Então, em Brasília, apesar das dificuldades, eu posso dizer a você que eu tenho ido muito bem, obrigado. Uma outra coisa importante para o deputado federal, Arles, que é diferente do deputado estadual, você trabalha muito com o município, principalmente em emendas parlamentares. O que é emenda parlamentar? Muita gente acha que a emenda parlamentar vem para o bolso do deputado. O deputado tem 35 milhões em emenda. Tu acha que você pega 35 milhões e põe no bolso, aí eu vou dar 1 milhão para o Arles, vou dar 1 milhão para ele, não é assim. A emenda parlamentar é um valor que é destinado ao deputado para que ele faça a indicação. O que o deputado faz? Ele não vê o dinheiro, ele faz a indicação de onde aquele dinheiro deve ser usado, para onde ele deve ir. E é nisso que você tem relacionamento com prefeitos, relacionamento com presidentes de entidades, para que você faça que aquele dinheiro seja bem empregado. Então isso é um instrumento político muito forte para o deputado e também para os municípios. Aquele município que se atende, aquela instituição que se atende, você valoriza, você envia dinheiro para compra de material, para asfaltamento de rua, iluminar a rua, fazer, enfim, guarda municipal, mandar viatura, defesa civil, saúde, é tudo assim. Então é muito legal o mundo político. A turma fala, nossa, tem bandido? Tem. Tem corrupto? Tem. Como todo lugar tem. Todo lugar tem. Infelizmente, todo lugar tem. Mas tem muita gente boa lá, muita gente boa. Olha, eu tenho hora que eu sinto até vergonha pelo nível dos deputados bons que tem lá. Tem deputados lá super preparados. Só que, infelizmente, o mal ele vence porque eles se unem fortemente. Quando você tem o conluio da vantagem, isso dá uma força muito grande para as pessoas. Então você tem o pessoal lá que só pensa em vantagens, em cargos, eles são fortíssimos, são poderosos. Para você lutar contra essas pessoas, você precisa montar um grupo muito forte. E hoje ainda nós não temos esse grupo forte. Nós tínhamos lá qualquer eleição que nós íamos contra o governo, não preciso falar que eu sou oposição ao governo federal atual, nós éramos em 130, 140 deputados, de 504, 514, 513, eu não preciso te falar que são poucos, entendeu? De 140, 150 praticamente não é nem um terço, é bem menos. Então a gente, não era difícil ganhar um braço de ferro lá. Mas mesmo assim, tem sido muito inspirador, tem sido muito bom, e se Deus quiser eu espero ter forças e votos, né, futuramente, para poder continuar nessa luta aí, que a gente tem muita coisa a fazer pelo Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Brasília, como é que vocês, como deputados, estão vendo essas questões dos CACs e dos clubes de tiro, com legislações mudando toda hora? Você quer que eu fale a verdade ou que eu dou uma enrolada? Pode falar a verdade. Olha, eu vejo da seguinte maneira, nesses dois próximos anos não muda nada. Não espere mudanças. Quando o Ministério da Justiça, que era do Flávio Dino, ministro, ele tentou dar uma arrebentada nos CACs, nós que somos da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, através do deputado Coronel Fraga, fizemos um trabalho muito forte junto ao então ministro, que era o Flávio Dino. E nós conseguimos amenizar aquela portaria que ia arrebentar os CACs. O colega, inclusive, é CAC, sabe disso. Conseguimos dar uma amenizada, que ia prejudicar os policiais, diminuindo o número de armas, enfim, eles tentaram de várias maneiras prejudicar, e nós demos uma amenizada nisso. E não foi só pior, porque a Comissão de Segurança Pública trabalhou forte nesse aspecto, de uma maneira inteligente, de uma maneira coerente, conseguimos amenizar, mas não evitar o problema. Então eu creio que nesses próximos 2 anos eu não vejo muita mudança não, porque o governo atual é um governo que não quer saber de segurança pública. O governo atual ele é contra a segurança pública. A partir do momento que o então candidato a presidente falar que era normal o cara roubar um celular para comer um churrasquinho no final de semana ou tomar uma cervejinha, você não precisa falar o que ele pensa a favor do crime. Você não precisa falar o que ele pensa contra a polícia. Isso é ostensivo lá. Qualquer projeto que um deputado apresenta
tentando aumentar a pena, tentando endurecer penas, tentando endurecer o combate ao crime, a resistência da esquerda é absurda, é muito forte. Parece que nós estamos querendo fuzilar alguém, nós estamos querendo cumprir a lei, nós estamos querendo pôr bandido na cadeia. Mas a resistência é absurda, o desencarceramento, o negro pobre da periferia, sempre os mesmos discursos. E os bandidos deitando e rolando, é só a gente ligar a televisão, abrir nossos WhatsApp, diariamente chegam absurdos pra gente. O Brasil praticamente é o país do crime organizado. E vai continuar sendo enquanto nós tivermos um governo que não toma providência, acha normal. É o mesmo que aconteceu agora com essa questão do Trump, né? Exatamente. O cara bem algemado, mas ele é criminoso lá. E é protocolo. E outra, você sabe, todo mundo na rede social está falando, durante o governo Biden, foram 32 viagens que tiveram para o Brasil. A imprensa Todos não se manifestou. Algemado, pelo Exatamente, a imprensa não se manifestou, ninguém se manifestou em Brasília. Agora, no primeiro do Trump que vem, fazem um mau barulho como se fosse um absurdo. Então, isso é protocolo, mas isso nós sabemos, é trabalho da esquerda, é o trabalho de uma imprensa que não é uma imprensa séria, porque tem muita gente boa na imprensa, mas tem muito canalha também. E eles fazem esse trabalho para denigrir quem quer combater o crime. Quem perde com isso? A população. A população, com certeza. A população. Então, os CACs não esperem muita novidade nesses próximos 2 anos, entendeu? Eu creio que no governo Bolsonaro poderia ter havido avanços muito melhores e não houveram esses avanços. O pessoal foi moroso em providenciar avanços e agora está pagando o preço. Se fazer avanço, devia ter feito naqueles 4 anos no governo Bolsonaro. Não foi feito, agora nós estamos pagando o preço. Então agora nós temos que trabalhar para que um próximo governo, se Deus quiser, um governo pró-defesa do cidadão, um governo pró-segurança pública, nós tenhamos uma postura mais a favor do cidadão se armar. Porque o cidadão tem que ter o direito da defesa. É inadmissível, num país democrático, o cidadão não poder defender sua casa, não poder defender sua vida e ficar achando que a polícia vai fazer tudo, porque não vai. Não tem como, né? Não tem como. Coronel, quantos anos de rua na Polícia Militar? Olha, foram 5 anos de Barro Branco. Praticamente eu fiquei 33 anos na Polícia Militar, 27 anos praticamente de rua. 27 anos com experiência de rua, eu lhe pergunto, qual a importância da fundada suspeita nas abordagens policiais? E o que você pode falar também sobre as câmeras utilizadas pelos policiais militares? Câmeras. Bom, a fundada suspeita, Arles, é a espinha dorsal do policiamento. Por quê? O que é policiamento? É você se deslocar a pé ou motorizado, observando as novidades do local, observando as incongruências, falar um termo mais bonito, observando as irregularidades. E nisso vem a fundada suspeita. Eu, policial militar, eu olho. Hoje, um baita no calor desse, o cara tá de blusa, alguma coisa não está correta. Eu vejo um cidadão com um carro novo, o cara sem camisa, alguma coisa não está correta. Ele pode estar com calor no carro? Pode, é um direito dele, mas me chamou a atenção. E eu, como policial, sou obrigado a parar para ver se está tudo bem. Eu posso achar estranho, de repente, eu estar num trânsito e um carro acima da velocidade zigue-zagueando numa atitude que não é normal para o motorista. Eu sou obrigado até a fiscalizar esse veículo porque ele está cometendo infrações de trânsito. Isso vem a fundada suspeita. Quando eu exerço o direito de policial, o meu poder de polícia de averiguar uma irregularidade, uma suspeita, eu sou obrigado a tomar cautelas. Porque eu não sei com quem eu estou falando. Ele sabe o que ele está falando, porque eu estou fardado de viatura, armado, um nome no peito, ele sabe o que ele está falando. Eu não sei com quem eu estou falando. Eu posso estar falando com um gerente de banco, eu posso estar falando com um dono de uma empresa, eu posso estar falando com um padre, com um pastor, mas eu posso estar falando com um bandido. Então eu sou obrigado a me cuidar, sou obrigado a fazer a abordagem daquele cidadão dentro das cautelas. Porque essa suspeita, ela me traz a possibilidade de estar sendo cometido no mínimo uma infração, mas normalmente um crime. Então eu abordo o cidadão com a arma na mão, sou obrigado a fazer uma geral, uma busca pessoal nele. Está tudo bem? O senhor me permite dar uma olhadinha no seu carro? Não, faz favor. Se foi encontrada uma irregularidade, distrito. Só que o país entrou numa linha que a fundada suspeita passou a ser um abuso de autoridade. Quer dizer, então vamos acabar com a polícia. Vamos acabar com a polícia e vamos deixar. Se tiver uma irregularidade, a pessoa faz um documento para o Ministério Público, aí o Ministério Público designa alguém para daqui 1 mês, daqui 2 meses, abordar aquele cara. É absurdo. É absurdo, é uma coisa que e não encaixa, é uma coisa assim que nós vemos que é feito só em pró do crime. Quantas vezes, em razão da fundada suspeita, na tua carreira, nesses anos todos, na abordagem, a fundada suspeita, ela estava correta? Milhares de vezes. Milhares.
Acho que a maioria das vezes Não, deu certo do que ao não. contrário, Né? ao contrário. Na rota, nós temos um patrulhamento motorizado baseado principalmente em abordagens. O patrulhamento de rota, patrulhamento motorizado, o patrulhamento do tático móvel, da força tática, dos BAEPs, ele é feito principalmente na fundada suspeita. Então o que acontece? Se eu vejo uma irregularidade, eu vejo uma placa irregular, por exemplo, às vezes a gente que conhece a polícia, a gente nota uma irregularidade num carro, uma placa, ela está encoberta, ela está com algum número alterado, apagado, aquilo causa uma suspeita. Por que esse cara apagou a placa? Ele estava querendo fazer uma coisa. E você aborda, de repente não, foi que eu mandei lavar o carro, o cara passou um produto mais forte, apagou, puxa, eu não tinha nem visto. Ok, você registra o nome do cara, abordagem, pede desculpa, libera o cara, vai com Deus. E o cara fala, pô, que bom que vocês me abordaram. O cidadão decente, que bom que vocês me abordaram. Porque eu sei do jeito que vocês me... Eu também. Eu sei que do jeito que vocês me abordaram, vocês vão abordar um bandido. Nenhum. Taxista, a gente, como quantos e quantos taxistas a gente abordava e o cara vinha agradecer. Poxa, obrigado, eu tava com medo, não sabia quem tava aí e tal. Entendeu? Quantas e quantas vezes. E quando a gente constatava o crime, era tomado. Então, milhares de vezes eu peguei ocorrências ótimas, o cara armado, tráfico, sequestro, carro roubado, refém, assassino, foragido, procurado, tudo em abordagem de fundada suspeita. E se você num dia de patrulhamento fizesse de 10 a 15 abordagens, tinha dia que era 15 abordagens sem novidades. Mas nós estávamos trabalhando pelo cidadão. E o cidadão fala, poxa, essa polícia, os caras são educados, são atentos, estão trabalhando pela gente. Isso causa até a sensação de segurança. Agora, quando o cara não se preocupa, ele acha que é normal a polícia não fazer nada, o que eu posso fazer? Então, a fundada suspeita é uma coisa super necessária. E quem trabalha contra isso, trabalha em favor do crime. Câmeras. É isso. Câmeras eu acho necessário. Eu nunca fui contra. Desde que seja feita da maneira adequada. Da maneira que foi instalado na Polícia Militar foi um crime. O coronel que providenciou esse uso de câmeras na Polícia Militar, hoje ele está aposentado e trabalhando numa das empresas que fornece câmera para a polícia. Coincidência. Não estou querendo falar nada, coincidência. O cara aposentou e foi trabalhar nas câmeras. Interessante isso, né? E esses contratos são milionários. Eu acho interessante o policial ter uma câmera corporal ou câmera veicular e ele aciona a câmera quando começar a ocorrência. Ele achou que é necessário, ele aciona a câmera e acompanha a câmera o tempo todo na ocorrência, acabou a ocorrência e desliga a câmera. Não do jeito que é feito hoje. Hoje o cara pega a câmera funcionando, põe no peito e fica 12 horas com a câmera no peito. Desculpe o termo, vou ser bem chulo. Se ele for mijar, vai estar filmando ele mijando lá. E as turmas acham normal isso. O bandido não pode ser filmado o rosto dele, mas o policial pode ser mostrado mijando, é normal. Então, são dois pesos, duas medidas. Então, eu acho importante a câmera para o policial, inclusive para a defesa dele. Mas desde que ele faça uso da câmera. E ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo. É um princípio legal. Sim. Eu não entendo porque justamente o judiciário vai contra isso. Então, o judiciário ele não está seguindo a lei hoje. O judiciário, ele não... Aliás, a insegurança jurídica no país hoje é absurda. O ativismo judicial, na minha ótica, faliu com o nosso judiciário. É uma pena, porque um dos órgãos que a gente mais confiável hoje nós não confiamos. Verdade. Deputado, o senhor foi comandante da rota de 2009 a 2011. Graças a Deus. Na vossa experiência, esclarece para a gente a dinâmica do trabalho da rota, de uma maneira geral, do batalhão, setor de inteligência, essas coisas, e se é possível identificar vazamento de informação em operação. Isso é uma questão muito complexa. Sim, sem dúvida. Né? Olha, a rota ela é feita, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, ela é feita em três bases. A primeira é o policiamento ostensivo motorizado. É aquilo que a rota faz, policiamento ostensivo motorizado. O segundo é informação, setor de inteligência, coleta de dados, levantamento de criminosos, para se trabalhar em cima disso. E o terceiro de relações públicas. A gente trabalha muito com a imagem da rota. Ultimamente tem tido um trabalho muito forte contra a atuação da rota, organizado pelo crime organizado. Organizado pelo crime organizado. Meio redundante, mas é a verdade. Nós vemos aí, porque a rota é o maior setor de combate ao crime organizado do Brasil. Eu, como comandante lá durante 2 anos e meio, combati o crime organizado fortemente, fui vítima inclusive de ataque do crime organizado em 2010. Porque nós sempre arrebentamos, não demos mole. Ou pegava dinheiro, ou pegava fuzil, ou trocava tiro com bandido que ia preso ou morria. Ele escolhia. Todos os chefões do PCC na minha época ou foram presos ou morreram. Vieram do jeito que eles quiseram. Simples assim. Ele escolhe. Não é a polícia que mata.
Ele que vem para trocar tiro com a polícia, simples. Eu sempre disse que o confronto, quem escolhe é o É o bandido. criminoso. Porque se ele se entregar, a polícia prende. Quando ele sai de casa armado, pronto para o crime, ele está pronto para tudo. E o policial não vai morrer. E se tiver que morrer alguém, que morra a mãe do bandido. Sempre cantei essa bola e não abro mão disso. Não abro mão disso. Agora, a Rota tem sofrido pressão há muitos anos por causa do estilo de trabalho, justamente para desestimular o combate ao crime organizado. Vazamento de informações é uma coisa criminosa, é uma coisa absurda. Ocorre em todo o mundo, em todos os setores. Lá na União Soviética, nos Estados Unidos, na Guerra Fria, tinha vazamento de informações. Então eu falar que não acontece na Polícia Militar, na Polícia Civil, que não, é lógico que acontece. Infelizmente, as polícias são feitas de homens, não são feitas de anjos. E homens são falhos. Só que qualquer detectado, um indivíduo detectado ou suspeito desse tipo de atitude, imediatamente ele é tirado do sistema, vai ser averiguado, se for constatado, ele vai ser gravemente punido. Essas informações que nós temos de vazamentos de informações da Rota, eu não tenho ciência do que realmente são essas informações e se realmente são da Rota. Pelo que eu tenho, não vieram da Rota, eram do CP Choque na época. Pessoas que nem estavam na Rota. E esses indivíduos que estão, segundo a imprensa, presos, que seriam da Rota, eles já estavam fora da Rota há muito tempo. A Rota não tem nada a ver com essa história. Mas, se é para criticar alguém, vamos criticar a Rota. Então, o que eu vejo nisso? Eu vejo um trabalho orquestrado do crime organizado com jornalistas que, no meu entendimento, são jornalistas favoráveis ao crime, porque como na polícia, infelizmente, tem indivíduos do crime organizado, tem, no judiciário tem, no legislativo tem, no executivo tem, na igreja tem, na imprensa tem. Na advocacia também. Na advocacia também tem. Aliás, bastante, né? Bastante, infelizmente. E esses jornalistas, eu não vou citar nomes aqui, inclusive nós temos informações de pessoas aí que se dizem aí influentes, são batizadas no PCC, são do crime organizado. E ficam pagando uma de moralista e tal, mas a intenção é justamente desestabilizar as instituições. Para quê? Porque você desestabilizando as instituições, o crime organizado cresce. E eu sempre digo, Arles, é uma balança. Segurança pública é uma balança. Quando você desvaloriza, critica a polícia, fala mal da polícia, a polícia vai para baixo, o crime vai para cima, meu irmão. É automático isso. O crime cresce quando você despreza a polícia. E todo mundo sabe disso. Agora, o interesse dessas pessoas é justamente esse. É desestabilizar as polícias porque tem interesse financeiro nisso, entendeu? E muito interesse, porque o crime organizado gera muito dinheiro. E ser do bem, trabalhar pela segurança pública não dá dinheiro. Dá processo no lombo e dor de cabeça. Verdade. Você sabe, Telhado, aqui eu quando era criança, você também, nós estamos... eu nasci em 62, você é de 61, então nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu brinquei muito de polícia e ladrão. Uhum. Nunca fui ladrão, Aliás, sempre foi era seu aniversário polícia. agora, né? Eu fiz aniversário em julho. Julho. Eu nunca fui ladrão na brincadeira, eu sempre fui polícia. Eu também nunca fui lá. Telhado, eu agradeço muito a tua entrevista. Foi uma entrevista que eu acho que mostra muita coisa para a população, da parte de segurança pública, de como funciona a estrutura da polícia, né, do que pensa o pessoal que está na polícia. Infelizmente, nós temos, graças a Deus, a maioria das pessoas que estão na polícia são boas. Sim. Mas, infelizmente, nós temos algumas que, infelizmente... Cristo tinha 12 apóstolos, 12 só. Um traiu. Exatamente. Imagina numa polícia com 90 mil homens e mulheres. Nós temos vários Judas. Uma polícia militar, uma polícia civil. Nós temos vários Judas. E eu digo, Arles, e repito, só existem dois tipos de pessoas que não gostam de policiais. A maioria gosta. Por incrível que pareça, muita gente fala, mas a maioria gosta. Agora, dois tipos de pessoas que não gostam de polícia. Quem não conhece a polícia ou quem está no crime. Simples assim. Muita gente fala mal da polícia porque não conhece. E os outros porque tem interesse em valorizar o crime. E a nossa ideia é trazer pessoas que têm história na polícia, como você, para que a população conheça a polícia e passe a gostar da polícia tanto quanto eu gosto. Tenho certeza que nós estamos aí, nós juramos, se preciso, sacrificar nossa vida em prol da população. Então tenho certeza que esse juramento tem pé, não só eu, mas todos os homens da Polícia Militar, mulheres da Polícia Militar e das Polícias Civil, das guardas municipais, das polícias federais, enfim, de todos os órgãos de segurança brasileiros. Nós somos pessoas dedicadas. Tem pessoas que não prestam no meio? Tem, infelizmente. Mas a esmagadora maioria de pessoas boas, trabalhadoras e que estão prontos para lutar contra o crime. Obrigado, Telhado. E para finalizar, eu quero agradecer o Telhado por tudo que ele fez enquanto policial para a sociedade. Em nome da sociedade, eu te agradeço. Obrigado. E por tudo que você continua fazendo como político. Obrigado, irmão. Vamos aguardar aí o próximo entrevista.
e até mais. Deus quiser.